Voltamos então aqui do Shopping Iguatemi, Livraria Cultura, para o lançamento do livro da professora Sandra Trabuco, lançando aí o seu segundo livro sobre hotéis, né? A hotelaria até os anos 80 da cidade de São Paulo. E a gente estava batendo um papo aqui sobre esse começo de São Paulo, né? 1800 e pouco, faculdade de Direito. Sandra, e depois? Então. Conta pra gente. Porque essa cidade é muito rica, né? Pois é. Essa cidade tem muita história, tem muita cultura, tem muita gente, tem muito povo diferente e com isso costumes diferentes, né? Exatamente. Você sai da coisa do escambo simples e puro e começa depois a ter relação, né? Pelo menos eu espero, né? Exatamente. E aí, num segundo momento, a partir dessa coisa do hotel mesmo, o que acontece? Então, a partir de 1827, São Paulo vira um polo cultural de jovens, Sim. não é? Então, de repente, os jovens começam a se estabelecer em São Paulo por um período de tempo bem né, específico, que seja específico, né, sim. do curso superior, Uhum. mas São Paulo cresce. Começa a viver. Exatamente. Né? Então, ele precisa... Olha só, era uma coisa interessante pensar que até então, né, os viajantes, quando chegavam, eles precisavam ter de uma carta de apresentação. Que bacana. Certo? Então, senão ele não ia ter onde se hospedar. Tá. Isso acontecia no Brasil inteiro, mas em São Paulo especificamente era obrigatório, senão essa pessoa não teria nem como dormir em lugar nenhum. Ou seja, o cara que não tivesse nem entra na cidade, ou fica na rua. Fica na rua, ao relento. Há muitos relatos de viajantes estrangeiros que vinham com equipe e tudo mais, estrangeiros que vinham naquelas missões e tal. Se eles não trouxessem a carta de apresentação, relento. Caramba! Certo? Poxa. Tem um caso muito, muito particular da primeira viajante conhecida no mundo, que era Ida Pfeiffer. Tá. Né? Ela era uma mulher, uma aventureira, que todo o dinheiro que ela conseguiu da família dela, do marido que faleceu e tal, o sonho dela era viajar ao mundo. Então ela veio para o Brasil também. Aí ela chegou em São Paulo sem a carta de... E dormiu no relento. Dormiu ao relento e está lá na crônica, olha, eu só fiquei aqui 24 horas porque eu não consegui lugar para me hospedar. Uau! Então, Saint-Hilaire, por exemplo, Sim. Né, ele vinha já com as cartas, tudo direitinho. Então, quando você chegava à cidade, você já tinha as portas dos salões, se abriam para você com uma carta de apresentação. Entendi. Então, antes de ir embora, também era necessário você pegar uma carta de apresentação, porque você Pra um outro ambiente. Exatamente. Que legal. Bom, voltando ao Largo de São Francisco, os Sim. advogados e tal. Então, os estudantes deram um novo alento para a cidade. Claro. E é engraçado porque essa questão do estudante acontece ainda hoje, né? Porque você tem faculdades no interior de São Paulo, por exemplo, que a vida da cidade gira em torno e não foi diferente no começo. Né? Então a gente vivencia aí, por exemplo, o Botucatu, que nós estamos aqui a 140 quilômetros, se não é uma Unesp da vida, se não é uma outra faculdade, para sustentar aquele movimento econômico. Tá? Então aconteceu mais ou menos a mesma coisa aqui em São Paulo no início. Tanto é que o que se diz é que São Paulo se tornou a cidade dos estudantes. Tá. Né? Então, o que movimentava a economia e tudo mais. O que você vai fazer com os estudantes à noite? Não sim, é? Então, sim. Porque jovem é jovem hoje e foi jovem lá naquele momento, né? Então, naquela época, o que você fazia? Chegavam muitos estudantes. Onde eles iam se hospedar? Inicialmente num hotel, mas depois eles não ficavam no hotel porque era caro. Então, eles iam para as pensões. Só que os hotéis começaram a encontrar ali também um filão. Sem dúvida. Certo? Pense como era naquela época você ter, por exemplo, a hospedagem, você precisava oferecer almoço, você precisava... Só que naquela época, como é que você vai oferecer frango no almoço? Você tem que criar o frango, certo? Exato. E você tem que ter certeza que aquilo vai ser consumido. Exato. A estrutura era outra, né? Não tinha um mercadinho para você sair correndo, faltou alguma coisa, né? Você tem que criar, você tem que... Enfim, era tudo muito difícil. Imagina o sistema. Hoje você tem uma lavanderia e na época você tinha que lavar no rio. Não tinha o que fazer. Muito bem. Aí, com a chegada dos estudantes, essa infraestrutura vai crescendo. Legal. Certo? Legal. Vão se estabelecendo, inclusive com a chegada de estrangeiros, os hotéis, os primeiros hotéis, são gerenciados, são criados por estrangeiros. Tá.
certo? Justamente Bacana. porque eles entendem, Sim, né? E já sim. conhecem como é o trabalho, né, de Com recepção. certeza, com certeza. Bom, aí em São Paulo começam a abrir os bilhares. Os Legal. bilhares viraram assim, Vamos fazer, montar alguma coisa para essa molecada se virar à noite. Exato. E aí, assim, começaram a se estabelecer alguns teatros, algumas coisas, né, para a diversão. Tá? Legal. Muito bem, que mais? Você tem uma legislação em São Paulo que proibia as pessoas saírem depois das 10 da noite. Era quase que um toque de recolher. Por quê? Por causa do perigo. Então você não podia ter nenhuma atividade noturna. Nossa, que triste! Não é? Que triste! Muito bem, muito legal aqui. A gente, olha, nesse primeiro bate-papo nosso aí, a gente já tem uma visão geral do livro da doutora Sandra Trabuco. Agora, professora, conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. Então. Formou em letras, aliás, escola americana, né? Colegial, faculdade no Mackenzie e depois? O que aconteceu com a professora Sandra? Então, aí eu fiz mestrado e doutorado na área de literatura hispano-americana. Ok, né? ok. Meus objetos de estudo são a literatura de Gabriela Mistral. Então, eu Legal. trabalho desde que eu comecei, enfim, com literatura chilena, especialmente eu gosto de trabalhar com literatura infantil. Legal. Hoje eu estou fazendo pós-doutorado Uhum. lá na USP, Sim. em literatura infantil, mas na verdade é em estudos comparados, Ok. porque o que eu estou trabalhando é a relação da literatura infantil com os programas de televisão, mas as séries de TV. Que bacana. Né? Que hoje Que legal. muitas delas são pensadas não mais para o público infantil, mas para o público adulto. Exato, exatamente. Né? Então Poxa, esse é meu tema de trabalho hoje. que bacana, que bacana. E agora a gente vai falar um pouquinho de Mackenzie. Ótimo. Mas antes da gente focar Mackenzie, a gente vai fazer mais um break e a gente continua daqui a pouquinho.